Como assim o Brasil pode estar repetindo uma história que começou lá em 1994? E quase ninguém percebeu isso? Porque enquanto todo mundo olha para os craques experientes, duas peças silenciosas podem mudar completamente o futuro da seleção. E sabe o mais bizarro? Eles têm só 19 anos. Nessa idade eu estava fazendo pão para sobreviver e os moleques estão em uma Copa do Mundo. A convocação do Brasil para a Copa de 2026 veio com um padrão bem claro: experiência, jogadores consolidados, nomes já conhecidos, base forte, do jeito que o técnico gosta. Mas no meio dessa lista, dois nomes chamaram muita atenção: Ryan e Endrick. Os dois com 19 anos, os dois atacantes, e os dois separados apenas por 13 dias de nascimento. Só que o detalhe que quase ninguém falou é outro: o Brasil não levava dois jogadores com menos de 20 anos para uma Copa desde 1966. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque não é sobre juventude, é sobre padrão histórico. A última vez que algo parecido aconteceu com tanto impacto foi com um certo garoto chamado Ronaldo, em 1994. Sim, o fenômeno. Naquela época, ele tinha só 17 anos, não era titular, não decidiu jogos, mas estava lá, vivendo um ambiente de Copa. Cara, com 17 anos eu nem sei o que eu estava fazendo, mas tenho certeza que eu não estava numa Copa. E lá estava ele, aprendendo, se preparando, e 4 anos depois virou protagonista do mundo. Agora pensa comigo, Ryan e Endrick chegam numa situação parecida, mas existe um detalhe que pouca gente percebeu: o caminho dos dois até aqui é completamente diferente. O Ryan é praticamente uma aposta ousada, explodiu recentemente, saiu do Vasco, foi para a Europa e chegou na seleção praticamente agora. Para você ter ideia, ele tem apenas 15 minutos com a camisa do Brasil e mesmo assim tá indo para uma Copa do Mundo. Isso não é normal, isso é risco ou visão de futuro. Já o Endrick é o oposto, mais rodado, mais conhecido, já vinha sendo preparado há mais tempo, estreou jovem, chamou atenção cedo e mesmo com uma mudança importante na sua carreira, não sumiu, pelo contrário, saiu de um gigante europeu para buscar minutos. E funcionou. Em poucos meses já estava decidindo jogos de novo. E aí vem o ponto chave: os dois já se conhecem desde os 11 anos, se enfrentaram na base, cresceram competindo e agora chegam juntos na maior competição do futebol. Acredita em coincidência? Agora para pensar no que isso significa de verdade. O Brasil está indo para uma Copa com experiência, mas plantando uma semente ao mesmo tempo. Isso pode dar muito certo ou simplesmente não funcionar. Agora, melhor cenário: eles entram, surpreendem, ganham minutos e viram peças importantes no futuro. Pior cenário: sentem pressão, não conseguem render e somem no meio de jogadores mais prontos. Mas o cenário mais provável aqui é outro: eles estão lá para aprender, para viver o ambiente, para sentir o peso da camisa, exatamente como aconteceu com outros grandes nomes da história. Agora a grande pergunta é: isso é só uma convocação pensando no futuro ou o início de uma nova geração da seleção brasileira? Porque no futebol algumas mudanças não começam com anúncio, elas começam assim, quietas, com dois nomes jovens entrando sem fazer barulho, mas que podem mudar tudo depois. E agora eu quero saber de você: Ryan e Endrick são só promessas vivendo a primeira Copa ou podem surpreender já em 2026? Comenta aqui embaixo, porque se a história se repetir, a gente pode estar vendo o começo de algo muito grande. E se você quer acompanhar tudo o que acontece nos bastidores da seleção, já se inscreve no canal, porque essa história ainda tá só no começo.